As lendas do rei Arthur remetem a um período do final do século V. O personagem literário da cultura medieval britânica teve sua história contada por diversas fontes e diversas formas, todas girando em torno do protagonista. Você provavelmente já ouviu falar sobre a lenda do rei Arthur. As famosas histórias em torno do antigo rei fazem dele praticamente uma figura lendária, são conhecidas por grande parte do mundo. Recentemente, porém, o nome do ícone mítico inglês tem voltado à tona, devido às escavações em uma tumba conhecida como a Pedra do Rei Arthur, de mais de 5.000 anos, relacionada a uma antiga lenda. Nos novos estudos envolvendo o local, no entanto, foi descoberta uma história ainda mais profunda e antiga. A Pedra do Rei Arthur, localizada no condado de Herefordshire, na Inglaterra, é na verdade um túmulo megalítico, uma construção que consiste em grandes blocos de pedras, datado do início do período neolítico, em 3.700 anos antes de Cristo. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Você provavelmente já ouviu falar sobre a lenda do rei Arthur, seja em retratações de teatros antigos, seja em filmes. Recentemente, a história voltou à tona graças a escavações realizadas em tumba de 5.000 anos relacionada à lenda. Segundo a nova investigação, o monumento de 30 metros conhecido como Pedra do Rei Arthur, na verdade, é um túmulo megalítico. Localizada em Hertfordshire, na Inglaterra, a construção tem datação catalogada no início do período neolítico, em 3.700 anos antes de Cristo. Segundo um dos líderes do projeto, Julian Thomas, os corpos enterrados no local ainda não foram perturbados e nem irão, já que as escavações ocorrem apenas em volta da grande tumba. Estamos fazendo isso com grande respeito e reverência. Certamente não somos de forma alguma ladrões de túmulos ou vamos tentar mexer com quaisquer restos humanos que possam ter sido depositados aqui a qualquer momento, assegurou Thomas ao jornal estadunidense USA Today. Os líderes do projeto ainda revelaram que embaixo do pequeno monte de grama foi encontrada uma paliçada de madeira ao redor e vestígios de uma avenida de madeiras verticais. Para os estudiosos, essas evidências podem indicar uma estrutura cerimonial, como um caminho ao monumento. Tais evidências podem mudar o jeito que o monumento é estudado. Além dessas descobertas, outro achado chamou a atenção dos pesquisadores. Em volta das pedras maciças, abaixo do solo, pedras modernas foram encontradas. Quando removidas do local, os estudiosos se surpreenderam novamente com o solo coberto do mineral quartzo. Rei Arthur, Merlin, Cavaleiros da Távola Redonda, Santo Graal e Excalibur são elementos essenciais em todas as representações do conto popular arturiano, conhecidas como ciclo arturiano. As histórias do jovem rei, que é conhecido por ter defendido e para alguns criado a Inglaterra, se originaram no país de Gales, por meio do clérigo Godofredo Monmouth. Apesar da origem galesa, a lenda também pode ser encontrada em versões inglesas e escocesas, e em todas elas, porém, o protagonista é um patriota que luta para proteger seu povo contra ameaças humanas e sobrenaturais, como bruxas, gigantes e dragões. Mas em que parte a tumba de Milênios entra? Em sua versão mais famosa, a inglesa, em uma das cenas emblemáticas, Arthur está lutando contra um gigante e, segundo a narrativa, quando o inimigo cai e morre, ele acaba deixando as marcações de seus cotovelos nas pedras. E essas pedras seriam o túmulo megalítico escavado. Arthur foi um rei que teria governado a Inglaterra no início da Idade Média. Sua história, como a conhecemos hoje, é um conjunto de diferentes relatos escritos por diversos autores em épocas distintas.
Todas essas versões afirmam que ele foi um guerreiro britânico que lutou contra as tribos anglo-saxonistas entre o fim do século V e o início do século VI, impedindo que entrassem na então província romana da Grã-Bretanha. Depois disso, ele teria se tornado rei e governado o país em paz por mais de 50 anos. O rei Arthur é mencionado em vários contos e poemas galeses bretões, e em termos de fontes históricas, menções a ele podem ser encontradas entre outras nos Anais de Gales, crônicas históricas medieval escrita em latim nos finais do século X. Na História dos Bretões, tratado medieval atribuído a um monge chamado Nênio, que relata a história dos povos britânicos até o século VII, e nos escritos de São Gildas, o Sábio, membro da igreja celta na Grã-Bretanha que viveu no século V. Seu nome ficou mais conhecido, no entanto, a partir da obra do clérigo galês Godofredo de Monmouth, A História dos Reis da Bretanha. Nesse livro, Arthur é retratado como o rei que derrotou os saxões e estabeleceu um verdadeiro império na Bretanha, Irlanda, Islândia, Noruega e Gália. Nele são apresentadas ainda todas as principais batalhas de Arthur e os detalhes de sua concepção em Tintagel, seu parentesco, filho de Uther e de Igraine, sua espada Excalibur e suas lutas contra os inimigos em toda a Europa. Ele também descreve sua relação com Guinevere, as aventuras com seus cavaleiros e a traição de Mordred, que levou à sua morte. Posteriormente, no século XII, o escritor francês Chétier de Troyes começou a tradição dos romances arturianos, um gênero que se tornou muito importante na literatura medieval, em que predominava o sentimento patriótico e o amor cortês. Segundo a lenda, Arthur era o primeiro filho de Uther Pendragon e Igraine, rainha da Cornualha, portanto, herdeiro do trono da Grã-Bretanha. Todavia, devido à grande instabilidade política do momento, Merlin, um mago tido como muito sábio, aconselhou o rei a criar Arthur em segredo, sem que sua identidade fosse revelada. Conforme sua previsão, quando Uther morreu, houve um grande conflito sobre quem o sucederia, o que levou Merlin a usar a sua magia e a cravar a lendária espada Excalibur em uma pedra. Nela, havia dizeres segundo os quais apenas o legítimo herdeiro do trono conseguiria sacar a espada. Nenhum dos pretendentes conseguiu, apenas Arthur, que depois disso se tornou o rei. Ele reuniu então os cavaleiros e lutou contra os saxões, impedindo seu avanço. Em Camelot, ele construiu sua fortaleza, onde se reunia com seus guerreiros em uma mesa redonda, a famosa Távola Redonda, demonstrando que nenhum homem, aos olhos do rei, era mais ou menos importante. Juntos, Arthur e seus cavaleiros viveram várias aventuras, fazendo inclusive uma busca pelo Santo Graal. Depois de vários anos de paz, irrompeu uma guerra civil, na qual Arthur foi gravemente ferido por seu sobrinho Mordred. Seu corpo teria sido resgatado pela fada Morgana e levado até a ilha de Avalon, onde deveria repousar para ser curado e salvar o país novamente, caso fosse necessário.